Estamos começando mais um episódio aqui do Café com Bytes, um programa cobertor curto. Eu sou o Rodrigo Rocha e tenho o prazer de trazer para falar com vocês hoje aqui Fabiano Ramiro. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar aí então, Fabiano, te apresentando brevemente, né? Qual a tua função, onde tu estás hoje? Fala um pouco da tua trajetória aí para quem está nos assistindo. Beleza. Primeiro, obrigado pelo convite aí para participar desse programa bacana. Bom, Fabiano, então tô aí um pouco mais de 40 anos, 44 anos, tô com TI desde os primórdios, então desde os 14, 15 anos aí, e aí começa com toda aquela história começa apertando parafuso de computador e o caminho vai andando, né? A minha jornada, então, ela passou muito aí pelo sistema financeiro, então fiquei quase 10 anos aí no sistema financeiro, principalmente sistema Unicred. Fui pro varejo, então varejo alimentar aí, que é uma escola fantástica, assim, de fazer mais com menos, que tem muito a ver com o que a gente vai conversar um pouco aqui ao longo desse bate-papo. E agora tive uma pequena experiência no Aro, divisão de máquinas, então é um mercado também completamente pro Rio Grande do Sul, pujante, mas que vem aí nos últimos anos passando por uma dificuldade muito grande aí no estado. E agora estou no Grupo Melnick, né, que é uma das maiores construtoras do país aí, é a maior do estado, na função de gestor de TI dentro de um projeto de transformação de toda a estrutura de tecnologia do grupo, reestruturando e construindo uma nova proposta de TI dentro do Grupo Melnick. Que legal. É curioso ver tu falando da tua trajetória, porque eu não sei se coincidência ou não, mas são todos segmentos que têm uma característica muito grande de gestão de custo muito assertiva, o cobertor é curto, né? Então é tudo muito bem administrado em termos de recursos, né? Sim. O ponto principal que eu sempre gostei muito dentro das estruturas de TI que eu criei, que eu apoiei, que eu ajudei a desenvolver, é muito apresentar para o boarder o que é um investimento bom e o que é um investimento ruim. Porque normalmente o dinheiro está dentro da empresa, ele só está mal aplicado às vezes. Então, às vezes a gente fica muito naquele dilema, ou escuta muito, pô, a diretoria não aprova, a diretoria... Mas, cara, o quanto ele já entendeu daquele risco e do tamanho daquele cobertor, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Pegando o exemplo de varejo, cara, a gente tem uma máxima, eu não tinha, agora não estou mais, mas continua a máxima, a gente brinca muito agora, chegamos no meio do dia, se tu não comeu 2 pãezinhos pela manhã, tu não vai comer 4 à tarde, então o time da operação ela é muito crítica. Então ali quando tu consegue associar os investimentos de TI para a sustentação de que isso aqui é fundamental para o negócio, isso aqui não pode parar, acho que o caminho fica mais fácil, né? Assim como no próprio sistema financeiro, que hoje, diferente do tempo que eu estava, o risco hoje é infinitamente maior do que quando eu estava lá. Mas da mesma forma, então o quanto custa uma operação hoje parada de um bank ou o risco sistêmico de imagem, de uma série de coisas. Então acho que esse é o grande ponto. Perfeito. Já percebeu que o papo hoje aqui vai ser de alto nível, né? Exatamente por conta da habilidade que o Fabiano tem, vai nos provocar, e eu vou provocar ele aqui também, nessa lógica de que não basta ser um melhor especialista, não basta fazer as coisas do jeito correto tecnicamente. Eu preciso saber comunicar isso para destravar essa tensão, né, Fabiano, que tem a TI não tem orçamento, né? Exatamente. Brinco muito, assim, no Grupo IMEC eu tive a oportunidade de, quando eu assumi a diretoria, em 2018, que eu assumi a diretoria de TI, logística, supply, e ali a parte de novos negócios, que estava muito direcionado a e-commerce e a operação de televendas. E lá o coordenador de infraestrutura, o Cleison, um cara fantástico, gente muito boa, assim, a gente brincava muito que eu disse, cara, agora tu tem que abrir diferente, porque agora quando tu pede 1 milhão, eu olho pro pátio, eu vejo 5 caminhões que eu poderia comprar. Então isso, quando tu ocupa uma outra posição dentro da empresa e tu começa a entender, cara, o investimento de segurança ele é muito mais protetivo para evitar um problema, ou eu uso aquele mesmo dinheiro para resolver um problema que já existe. Então aí é conseguir entender e balizar isso muito bem dentro da empresa,
tudo bem, eu posso comprar esses caminhões e resolver um problema do dia, mas quanto vai parar o negócio como um todo se eu não fizer aquele investimento? Então, eu acho que essa habilidade de conseguir conversar com o board de maneira muito clara e muito objetiva e trazer indicadores, sair do intangível, porque, pode ser que sim, pode ser que não, porque segurança de informação hoje é muito isso, né? A gente gasta para não precisar. Esse é o grande ponto, né? Então, mas eu acho que conseguir trazer numericamente os impactos que isso traz para a companhia, eu acho que facilita muito o trabalho do C-Level e de todo o board num ponto de tomada de decisão, porque tu não está falando de 5, 10 mil reais, normalmente tá falando de investimentos de plataforma muito maior. Exato, e eu acredito que são em níveis também, né, Fabiano, porque muitas empresas não têm uma estrutura vertical com o C-Level, com as camadas tão bem demarcadas, e exatamente nesse momento que vamos dizer, o especialista ali, quem responde tecnicamente, ele tem que ter uma capacidade de traduzir aquela necessidade dele para quem quer que seja no nível superior, né? O ponto muito bem abordado, acho assim, acho que uma coisa que nós como TI a gente precisa cada vez mais, assim, é sair um pouco do tecniquez, né? Tipo, sentar e conversar e explicar as situações. Olha, tá vendo o que aconteceu com a empresa X, com a empresa Y? Bom, no nosso ambiente isso é isso, isso, isso. Isso acontece dessa forma, dessa forma. Mas o fulano lá tá desenvolvendo uma aplicação que é muito boa, eles estão fazendo. Agora a gente tem um outro tema super preocupante, tanto para a área de segurança quanto para funcionamento da empresa como um todo, que é o uso de IA. Então, assim, não tem como fugir disso, né? Porque o carinha ali da área X aprendeu a fazer um prompt com isso, com aquilo, e botou em produção. Cara, e a validação disso aí, se esse negócio para, e o que mais que está envolvido nisso tudo. Então, eu acho que conseguir fazer essa interpretação do ecossistema da empresa e apresentar para as estruturas, para as camadas de decisão, aonde que tá os riscos de impacto, até para defender, olha, cara, nós não vamos usar a tecnologia tal, nós vamos bloquear tal tipo de IA, porque esse aqui expõe esse tipo de risco. Então, eu acho que tem que ter essa abertura de comunicação muito franca e muito, digamos assim, transformar o linguajar para que, de fato, o board consiga entender o que está se falando e sair daquela camada do tecniquez. Até porque, Fabiano, do nosso lado aqui existe uma certeza de que nenhum ambiente é 100% seguro, não é uma questão de se eu serei atacado e sim quando eu serei, mas eu vejo que o board ele ainda carece dessa percepção. Muitas empresas ainda acham que não, meu ambiente é seguro, ponto. E eu acho que um outro ponto muito importante também é dentro das tomadas de decisão, entender o caminho crítico do negócio, e isso é meio quase que beabá, mas muitas vezes a gente vê uma dificuldade muito grande em conseguir fazer isso, e deixar de maneira muito clara, olha, eu posso proteger muito bem a joia da coroa aqui, para isso eu preciso de X investimento, e esse sistema eu abro um pouco mão de níveis de proteção tão elevados, tenho planos de contingência para quando as coisas acontecerem, mas isso, e deixar claro isso, porque senão fica desde o problema de um computador que foi atacado, começa a colocar em risco todo o nível de confiança que tem dentro da estrutura, né? É o que a gente chama de apetite ao risco, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer sempre que o apetite ao risco é uma decisão estratégica, não é a TI que define, é a empresa. Só que como que ela vai saber qual é o seu apetite se ela não conhece o risco? Exatamente. E aí entra muito essa questão da capacidade de conversão de linguagem, quase, digamos assim, que é de explicar, olha, para esse bloco de estruturas aqui o risco é tal, a gente protege dessa forma. Para esse bloco o risco é tal, a gente protege dessa forma. Até porque as coisas no dia a dia são extremamente complexas e estão evoluindo numa velocidade muito mais rápida do que a nossa capacidade de investimento, e isso não falando exclusivamente da companhia que eu estou hoje, mas olhando para nível de mercado, mesmo que o dinheiro seja infinito, hoje tu não atinge 100% de segurança porque tu tem um cara do outro lado muito mais propenso a fazer alguma coisa do que do teu lado, então as coisas começam a ficar um pouco mais complexas nesse sentido. Exato, começa que eu tenho não vou chamar de equipe, mas toda uma estrutura de ataque dedicada a isso. E muitas vezes a empresa não tem uma estrutura dedicada à defesa. Exato.
A defesa, quando eu digo defesa, também é a resposta, as questões de resiliência, como que eu me adapto, como que eu ajudo os meus controles, né? E aí eu acho que O jogo não é justo. exato. Né? E tem um ponto super relevante aí que eu acho que são os parceiros, né? Que a gente já comentou algumas vezes em outros bate-papos aí, e dentro da minha estratégia sempre foi procurar ter parceiros em nichos de especialidade. Nós temos como parceiro a própria Gruppen como especialista de segurança, assim como outros parceiros dentro da estrutura, porque assim, o meu ambiente, ele acaba, a minha equipe de segurança, a minha equipe de infraestrutura, ela está exposta a um risco muito mais controlado do que os parceiros que estão no mercado. Então estão vivendo o dia a dia, estão vendo o que aconteceu na empresa A, na B, na C, está sabendo o que é o melhor caminho. E às vezes é uma tomada de decisão rápida que ela evita um grande impacto aí dentro da estrutura. Dentro da lógica do cobertor curto, eu costumo dizer, Fabiano, que tu ter as parcerias corretas, ela te ajuda no gap de conhecimento. Exato. Né? Porque eu vou ter ao meu lado parceiros, profissionais que já vivenciaram situações que na minha empresa eu não consigo vivenciar. Né? Então eu vou acionar isso sob demanda. Então o que eu faço agora? Para onde que eu vou nessa situação? E aí tu vai resolvendo esse aspecto curto aí do recurso chamado aqui conhecimento, né? E muitas vezes a gente foge desse momento, né? Porque, por exemplo, eu fujo no momento de estar numa sala de restore. Tipo, eu não quero chegar nesse momento, entendeu? Eu prefiro contar com parceiros que já participaram disso, sabem o impacto que isso dá e como precisa ser desenrolado uma situação e preparar a minha estrutura para isso, do que eu esperar acontecer para ver o que eu vou fazer. Isso é algo que nós vemos muito, Fabiano, porque espero que o pessoal tenha essa percepção também, né? O cyberataque, ele está muito próximo das empresas, mas por uma questão aqui regulatória e cultural, não se conversa abertamente, né? Ah, a empresa vizinha ali foi atacada ontem. Não, gente, não fala sobre isso. Mas nós, profissionais que atuamos nesse momento, a gente tem uma consciência de que isso está muito mais próximo. E nesse momento ali, né, de saber o que fazer na hora, né, como que eu respondo, como que eu me recupero um ataque cibernético, é muito difícil que a empresa tenha esse conhecimento dentro de casa se ela nunca passou por isso, né? Exato. E conectando nesse assunto, assim, eu acho que tem um ponto muito relevante que muitas vezes nos bate-papos a gente fica, tá, mas o cara lá errou por causa disso, ou o outro errou por causa daquilo, tá. Mas se não tivesse sido aquilo e mais essa barreira, e será que a minha barreira aqui para esse tipo de assunto ela tá bem posta? Bom, mas e se ultrapassar essa linha, o que acontece? Então eu acho que essa parceria com quem está vivendo isso no dia a dia e manter esse ciclo de procura de problema dentro de casa é muito melhor. Eu ter um relatório de pentest ali que me indique falhas, mas que estão no momento ainda controlado, do que de fato eu descobrir isso da pior maneira possível, que é através de um ataque. Tu falaste muito bem agora aqui do pentest, porque ele está dentro daquele conjunto de ações preventivas, né? Exato. E temos uma cultura de atuar muito na resposta, né? Exatamente por negar, né? Um processo até de negação isso não vai acontecer, eu estou seguro, esse ataque só vai acontecer em empresa, sei lá, de um porte X para cima, e não é o que nós vemos, né? E aí, voltando ao board, nós vemos muito, Fabiano, um aspecto de surpresa na hora do incidente. Quando reunimos ali o time de TI do cliente, o board, e nós aqui, o profissional, o consultor, a diretoria e o board dizendo, não, mas nós não sabíamos que estávamos correndo esse risco. E a TI achando que comunicou do jeito certo, não, mas quando eu pedi o orçamento não foi aprovado. E aí volta aquilo que falaste lá no início. De que forma que foi comunicado isso? Exato. Botar o bode na sala, né? De que forma que o risco foi exposto. E aí eu queria, nessa linha, Fabiano, te fazer uma pergunta. Pela tua jornada, tu vê alguma diferença clara entre a empresa que reúne o CIO, a responsabilidade por cibersegurança, ou a empresa que tem um CISO dedicado? Né? Em tudo que a gente já falou, tu acha que é uma diferença muito grande isso? Eu acho que de novo, assim, eu já operei em vários modelos e talvez esse apetite que eu tenho de passar por vários segmentos, bancário, próprio varejo, agronegócio, agora construção e incorporação, tem milhões de modelos.
não tem o certo ou errado, tem aquele que se adapta mais ao negócio e principalmente à cultura da empresa. Eu acho que esse é um ponto fundamental, assim. Se a cultura da empresa é de procurar centralização, eu acho que ter um CIO que consiga navegar dentro desses ambientes e montar a sua estrutura, eu acho que ela funciona super bem. Tem empresas que não, que preferem ter uma segmentação de risco muito maior. Então aí eu acho que também vai... E também muito hoje, se a gente for parar para olhar, e no próprio mercado de Porto Alegre, quando compara os papéis do CIO, a gente tem N atribuições diferentes de acordo com a empresa, de acordo com o porte da empresa, de acordo com o tamanho, com o segmento. Então é muito complexo, assim, às vezes quando a gente olha, mas o CIO da empresa X tem isso no escopo dele, o da outra tem isso. São realidades muito, às vezes, culturais de cada companhia e às vezes da própria pessoa que está ali, né? Usando meu próprio exemplo, eu fiquei alguns anos no Grupo IMEC também como diretor de logística. O que isso tem a ver com o CIO? Então, mas dentro das atribuições que eu tinha, do conhecimento que eu tinha no momento de planejamento e expansão da companhia, fazia sentido para a companhia colocar juntamente numa ideia de conexão de sistemas ali. Acho que isso está muito a ver com a cultura de cada companhia. Eu não tenho uma opinião do melhor, eu acho que dá para se adaptar em qualquer um dos dois modelos. Massa, acho que tudo cai então naquela questão do... o sucesso vem mais da forma como essa comunicação ela é saudável dentro da empresa do que pela função especificamente. Legal. E nessa linha, Fabiano, tu falaste rapidamente, a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas a complexidade que a IA traz no nosso cenário, e eu queria pegar isso como um gancho para a gente falar aqui do desenvolvimento do profissional. Né? Tu, 44 anos, mesma idade que eu, temos um tempo já aí, não somos mais profissionais em início. Sim. Mas eu imagino que quem está tentando começar hoje não é nada simples, né? Sim. Qual que é a tua visão hoje, se fôssemos falar aqui de formação profissional, currículo e experiência, né? Eu acho que as duas coisas têm que caminhar muito juntas, assim. Eu conversado, no longo desses tempos aí, de profissionais extremamente especialistas em produtos, mas que não conseguiam colocar aquilo na prática ou não conseguiam se adaptar. Eu tenho formação em gestão de projeto pela FGV, focado em PMBOK. Tu não consegue pegar um plano de gestão de projetos na Inter e aplicar numa empresa mais do dia a dia na Inter, porque a vida como ela é muito diferente de como é a estruturação. Então, eu acho que a capacidade de conseguir trazer o background técnico, ele é extremamente importante, ele precisa estar lá, precisa ter essa estrutura de conhecimento, mas a vivência do dia a dia, a vivência em múltiplos ambientes, ela hoje é algo que eu favoreço muito. Então, inclusive, nós somos num processo de aceleração de equipe, então a gente mais que dobrou o time de TI da companhia agora no último ciclo, continuamos contratando, a gente está numa aceleração muito forte. E eu tenho focado muito mais nas skills comportamentais, nas skills de relacionamento, nas skills de conseguir viver esse ambiente de reconstrução que nós estamos passando ali, do que não que as técnicas não sejam importantes, mas se eu tiver que escolher, não é 50-50, talvez um 70-30, um 80-40, porque hoje a capacidade de adquirir conhecimento ela está muito mais fácil. Com um pouco de dedicação, com um pouco de boa vontade, eu acho que hoje tu tem conhecimento público de quase tudo. Obviamente que precisa estar mais estruturado, não vai acreditar em qualquer videozinho do YouTube ali, que as coisas não são bem assim. Qualquer resposta do ChatGPT, então tem muita coisa que pesa ali dentro. Mas hoje, vamos combinar que não tem documentação que tu não consiga acessar hoje mais de maneira pública. Mas tu não concordas que tem uma tendência negativa no nosso mercado aqui, não falo nosso aqui necessariamente, que tá tudo tão fácil, né, que é a aquisição de conhecimento, e temos o risco da nova geração, vamos dizer assim, quem está formando a futura mão de obra, terceirizar a sua cognição para a plataforma de IA, e fica mais difícil ainda desenvolver esses soft skills, porque eu sou produtor do quê, né? Se eu só jogo na IA e entrego. É que aí eu acho que tem uma linha
que às vezes ela é quase invisível, mas é muito importante a gente conseguir ao longo do tempo, e aí o bom dos 40 e tantos anos é que ela vai nos ajudando, assim, que é o conhecimento superficial e o conhecimento profundo. Então é muito fácil ir no ChatGPT hoje perguntar como que eu configuro um Fortinet, blá, blá, blá. Ele vai me dar a resposta. Bom, mas se eu não tenho conhecimento profundo sobre para que eu faço aquilo, qual é o impacto que aquilo tem, qual é o, o ecossistema que está associado naquilo, aquilo passa a ser um conhecimento raso. Então eu estou fazendo uma aplicação ali, mas eu não sei o que mais que está por trás daquilo. Então eu acho que essa diferença ali a gente tem que ter. E quando a gente fala que tá fácil acesso a conhecimento, também é pelo conhecimento profundo, é para te poder montar um plano de aprendizado e ir a fundo, não simplesmente ficar usando Gemini para não ficar só no ChatGPT e tudo mais ali para perguntas e respostas. Mas tem que ter um processo consciente de buscar o conhecimento profundo, porque uma vez que o resultado já foi entregue, que é o resultado facilitado pela IA, por que eu vou buscar o profundo? E essa é uma dificuldade que nós encontramos no nosso dia a dia, na Groupem, com clientes, que é a falta de uma base conceitual. Não que nós tenhamos muito mérito, mas na década de 90, anos 2000 ali, nós não tínhamos o jeito fácil, era só o jeito difícil. Então eu tinha que aprender TCP/IP. Nós tínhamos que instalar TCP/IP com disquete no Windows. Então, o que é isso? Ali eu aprendi o TCP/IP. Hoje o TCP/IP, por exemplo, nem aparece porque ele está vencido em termos de necessidade, mas aí falta o conceito. Sim. Aí eu acho que também é muito o papel das lideranças, gestores, da camada mais assim de ajudar a montar planos de desenvolvimento numa visão mais médio e longo prazo. E aí não é só uma questão, a gente fala muito, porque a nova geração é muito imediatista e tudo, eu acho que todo mundo tá muito imediatista, né? Tipo, comentei contigo aqui um pouquinho antes ali, eu tava respondendo os WhatsApp, muita coisa que não precisava, que eu poderia responder mais tarde, mas tu tá naquela canção de tu tem que ser agora, tu tem que ser agora. Então tu acaba ficando em soluções muito mais rasas de certa forma, a não ser que tu monte um plano estruturado, tipo, não, olha, eu de fato vou me dedicar 2 horas por semana para esse tema, o fluxo é esse, eu vou começar por aqui, eu vou pegar, ou eu vou ler esse livro, depois eu vou conectar nesse, para que as coisas tenham um pouco mais de profundidade, porque senão a gente tem muito especialista de YouTube aí, que os caras que nunca botaram a mão em nada, mas que dão opinião sobre tudo. Perfeito. Então, na tua visão, mais do que nunca é papel da gestão de desenvolvimento humano dentro da empresa puxar esse profissional que não sabe que ele tem que se dedicar na formação desse conhecimento profundo, então. Até porque, assim, a gente tem que usar o bom das ferramentas, né? Tipo, a tecnologia da inteligência artificial, ela é fantástica pro gestor hoje, na medida que ela vai acelerar processos que muitas vezes tu levava horas ou muito tempo montando estruturas, analisando informações, que agora, no instalar de dedos, tu tem a resposta. Bom, e o que eu faço com o resto do tempo que sobrou? Bom, então posso estar me debruçando nesse tipo de pauta. Agora eu posso colocar mais coisas dentro, porque o dia é o mesmo para todo mundo. Agora a forma como eu vou colocar ele dentro da estrutura ali e de fato conseguir fragmentar esse ponto, porque no fim do dia, cada vez mais eu acredito que a gente vai estar precisando de mais pessoas. Por mais que a tecnologia avance, por mais que a tecnologia, as pessoas vão ser cada vez mais o ponto-chave desse avanço não só da segurança, mas como a tecnologia como um todo. Acho que tu respondeu um ponto que particularmente é uma aflição minha, que é ser o papel, então, da empresa puxar esse desenvolvimento da nova mão de obra, por mais que eles tenham essas dificuldades, né, porque vamos precisar de pessoas, né. E nessa linha, Fabiano, falamos de inteligência artificial, dentro hoje da Melnick, que tu responde, né, por toda a gestão de TI, muito puxando sistemas também, né, como que tu vê aí a aplicação da IA tendo que promover, né, o Fabiano, ao mesmo tempo inovação com IA, então, e a IA para business, né, sem deixar de olhar para os aspectos de segurança. Então, até as pessoas usarem seus prompts, seus agentes, e tem o lado da segurança que isso impacta. Como que tu administra isso? Então, fazendo um pequeno parênteses até para contar um pouquinho do momento Melnick aí que nós estamos, para poder conectar nesse assunto e como que eu vim parar na Melnick. Então, eu tô no grupo aí fechando 1 ano agora. É uma companhia fantástica, tem uma história de sucesso
absurdo, assim, a única construtora de capital aberto do estado, então ela tem uma trajetória muito consolidada aí, mais de 55 anos de história. Hoje está muito direcionada à construção de alto e altíssimo padrão, na estrutura Mel, que tem outras empresas dentro do grupo, a Open, que está focada mais no mercado emergente, a urbanizadora com condomínios. Então tem uma estrutura muito grande, a Partners, que agora é um vetor de crescimento aí com parcerias fora do estado. Então a Mel, que já opera hoje em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, através de parcerias. Então é um grupo que está expandindo muito, muito forte. E o meu momento de ir para a Mel, ela foi justamente para fazer uma transformação de tecnologia. Até então, num modelo muito tradicional do transacional, de quase cada área resolve os seus problemas, procura soluções, faz alguns alinhamentos e implementa, para um modelo de que a TI passa a ser protagonista esse negócio. A TI começa a entender um negócio e provocar soluções para as áreas. Então, é um momento de transformação muito grande, com um aporte de investimento não só de construção de pessoas, como eu falei, que nós estamos em uma expansão muito forte ali, mas também de sistemas. Estamos num ano de migração de ERP, migração de sistemas de comercial, estruturação de data lakes. Então a gente está montando uma nova estrutura de tecnologia mais adequada justamente poder permear todo esse caminho. Então um grande objetivo foi: nós precisamos de um ERP que ele seja muito bom no que ele faz, muito vocacionado ao nosso segmento, para que ele nos ajude a tocar o dia a dia de maneira veloz. E agora nós vamos entrar com soluções com IA, com RPA, com uma série de tecnologias para complementar esse produto. Porque ninguém pegar 10 construtores, pegar 10 bancos, pegar 10 redes de varejo, tu tem 11 formas de fazer a mesma coisa, porque dentro da mesma empresa às vezes tu tem duas, então é muito difícil tu ter produtos de mercado que se adaptem 100% à tua realidade. Então aí entra a TI e o papel da TI Mel, que dentro de uma divisão de sistemas, com analistas de negócio, de fazer esse entendimento junto com a área de negócio. Tá, mas me explica teu negócio. Bom, nós temos isso e isso de opções dentro do sistema. Bom, e aí a capacidade dos nossos analistas de negócio de serem menos técnicos, e por isso analista de negócio menos técnico em TI e mais pessoas de articulação, de conseguir trazer, olha, time de sistemas, eu estou com esse e esse problema, quais são as alternativas? Então esse é o caminho que nós estamos levando e construindo dentro da Melnick, justamente para que a gente comece a preparar o terreno para entrar com essas tecnologias agora mais avançadas, de prompt, de uma série de coisas que a gente pode conectar numa camada mais superior, mas garantindo a segurança e a estruturação de dados, que eu acho que esse é um grande ponto assim, que eu vejo. Ao mesmo tempo que IA é muito novo, mas já tem soluções aí muito manjadas aí de que vendem toolkits aí que não encaixam, porque tu não está com uma estrutura de dados, tu não está com uma estrutura de segurança, tu não está com uma estrutura pensada para negócio. Então eu acho que, como eu falei, tem N maneiras de fazer a mesma coisa, né? Nós ali na Mel que optamos por esse caminho, eu acho que está nos levando aí a começar a colher bons resultados. De certa forma, quando tu reestrutura algo, ter a segurança junto o tempo inteiro talvez seja menos difícil do que pegar o que já está consolidado e agora eu tenho que colocar o olhar de cyber em cima, né? Então, teoricamente, fica um pouco mais possível, talvez. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Porque o lado bom é porque justamente tu vai nessa linha e consegue fazer. O lado ruim é que tu não tem muito histórico do que... Quando tu pega uma estrutura que já aconteceu, você vai, pá, mas isso aqui precisa conectar com aquilo, precisa conectar com aquilo, que eu tenho um problema que isso aqui... Então tu começa a ter um pouco mais de bagagem dentro do fluxo da companhia para entender. E o negócio de incorporação, ele também é um negócio extremamente dinâmico e altamente volátil ao mercado. Então, tu precisa ter respostas muito rápidas, porque são negócios de volumetria financeira muito representativa. Então, precisa estar muito ajustado esse timing da Claro. A gente está quase indo para o final aqui, Fabiano. Eu queria tocar em mais um ponto aqui, que a gente deu uma pincelada, mas na nossa lógica do cobertor curto, um ponto que precisa ser olhado, né? Então a gente fala sempre de tecnologia, de processos, e eu tenho ser humano, né? Tenho pessoas, né? Qual é a tua visão com relação a isso, né, nessa jornada aí de conscientização de toda a empresa?
Acho que é uma jornada longa, assim. Perdão, no teu caso, talvez até o próprio cliente, né? Sim, muitas vezes, porque tem N fatores de segurança que afetam a estrutura do empreendimento, a estrutura de acesso, enfim, mesmo a gestão condominial não sendo mais papel maior, mas ela preparou a estrutura, então precisa ter muita discussão aí nesse aspecto. O que eu vejo hoje muito ali que também tem muito a ver com as skills que a gente falou. Acho que o papel do ser humano, o papel da equipe, ela é cada vez mais relevante dentro desse processo. Fazendo uma analogia muito parecida com o mercado que eu estou operando hoje, nós temos diversas normas para construção construção civil, desde cálculo de estrutural, uma série de coisas. Não sou engenheiro, mas já entendi um pouquinho do fluxo do negócio aí. Por osmose, a gente vai Tu não aprender. sai construindo um prédio porque tu nasceu com ideia e saiu fazendo. Ao mesmo tempo, na área de TI, tipo, se sei lá, alguém da área X lá amanheceu com uma ideia, ele vai lá no prompt lá e sai criando uma estrutura lá e conecta no ambiente. Então, como que tu faz isso? Como tu conscientiza aquela pessoa? Cara, o risco que tu tá expondo isso aqui é a mesma coisa que tu resolveu fazer 20 andares numa estrutura que tu preparou para 2. Vai desmoronar. Boa analogia. Ele não vai desmoronar agora, tipo, tu vai dar o play, ele vai rodar 1, 2 vezes, 3 vezes, mas quando tu botar a carga nisso aqui vai cair. Então, isso que é, e eu acho que essa é a grande dificuldade para nós em TI. A gente tem muita documentação, muitas normas, mas que na prática elas ainda são um pouco não aplicáveis, digamos assim, dentro dos ambientes no dia a dia, né? Eu acho que esse é um Legal. desafio. Só pegar esse gancho aqui, que fica essa dica, né? O Fabiano fez algumas vezes isso, usar a analogia do próprio business para se fazer entender. Então, tu falaste antes dos 5 caminhões no pátio, né? Agora, fazendo analogia que isso que você está fazendo, tentando fazer aqui na TI é como construir um prédio 3 vezes o tamanho que ele foi projetado. Muito bom. Fabiano, indo para o nosso final, nós temos um quadro aqui, que é fazendo um contraponto com o nome do programa, o cobertor curto, a nossa restrição de recursos, né? Sim. Eu queria que tu fosse agora para um lugar imaginário, tá? Onde nós temos abundância de recursos. Então, nós não temos mais restrição de orçamento, né? Então, nós temos orçamento suficiente, conhecimento infinito, tempo e pessoas. O que o Fabiano mudaria na cibersegurança dentro dessa realidade? Acho que os fornecedores de produtos e de tecnologia que talvez não vão ficar muito felizes com a resposta, mas assim, eu acho que o principal ponto hoje, eu insisto em pessoas. Eu acho que havendo disponibilidade infinita de recursos é aumentar os times, qualificar mais os times. Acho que boa parte das questões, e vocês estão no mercado, bem, isso aí, de certa forma passou pelo fator humano. Perfeito. Então ali tu tem oportunidades, ou às vezes é por excesso de fadiga, ou por não ter tempo, ou por isso, por aquilo, enfim, por N situações, mas não só problemas de ataque propriamente dito, mas oportunidades de melhoria que muitas vezes elas estão caindo de madura dentro da estrutura e tu não faz, porque não tem braço para fazer, ou não tem conhecimento, enfim, eu acho que esse eu acho que seria o sonho quase utópico aí de todo gestor de TI, ou pelo menos o meu é muito assim, é a equipe infinita, é conseguir montar o melhor time com a melhor estrutura, com os melhores especialistas, porque aí a coisa começa a fluir de maneira muito mais, e até para mim, que hoje sou muito mais um cara da gestão mais estratégica e menos operacional, já me afastei do técnico há bastante tempo da carreira, apesar de ter bastante conhecimento, mas prefiro muito mais estar com os melhores no meu time ali e desobstruindo o caminho para que eles consigam jogar, do que estar de fato com a mão na massa ali no dia. Me diz onde é que eu assino aí, porque mesmo como fornecedor eu concordo, acho que se algum parceiro aqui discordar dessa visão, está equivocado, porque nós sempre provocamos isso na Grupo, enquanto mais capacitado o meu cliente estiver em termos de conhecimento mesmo, de conceitos, melhor é o trabalho no fim do dia de todo mundo, né? Porque o objetivo aqui é que estejamos todos o mais seguro possível e quando formos violados de alguma forma que a gente consiga ter o menor prejuízo, né? Fabiano, perfeito. Eu te agradeço. Show de bola. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Sucesso. Um baita papo aí que tenhamos gerado conteúdo útil para todos aqui. Perfeito. Um abraço.